Conselho Municipal de Saúde questiona suporte oferecido aos profissionais de saúde no enfrentamento ao Covid-19. Tribunal Superior Eleitoral vai implantar uma nova regra para coibir fraudes em participação feminina nas eleições. Autoridades discutem finalização de pavimentação asfáltica da SC 442. Começa hoje inscrições do FIES para o segundo semestre de 2020. Números da Covid-19 aumentam na REC. Somente ontem, 5 pessoas morreram. Profissionais da saúde se credenciam como cobaias para a vacina do Covid que está sendo testada no Brasil. Chegada do coronavírus no Brasil fez adiar a tramitação de pautas que não tenham relação com a pandemia. Um exemplo delas são as propostas relacionadas à família, mulher e à criminalização do aborto. E no esporte, Vitor Guilherme torce para que desta vez Tigre possa entrar em campo pelo campeonato estadual. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, uma excelente tarde. Membros do Conselho Municipal de Saúde de Criciúma estão questionando o suporte dado pelo governo municipal aos profissionais da área da saúde no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Com o aumento do número de casos de coronavírus na região, o trabalho das equipes de saúde se intensifica ainda mais. Mas, em Criciúma, o suporte dado aos profissionais tem preocupado o Conselho Municipal de Saúde. Depois de fazer diversas denúncias ao Ministério Público, devido aos cuidados com os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia, o Conselho Municipal passou a elaborar um documento que será levado até o órgão. Bem, nós estamos, todos os dias nós temos recebido denúncias de funcionários, servidores dos espaços das unidades de saúde, do centro de especialidades, do centro de triagem, em função à falta de profissionais, profissionais afastados, profissionais que estão com Covid ou estão com suspeita, estão positivados ou não, e isso faz com que o trabalho se dificulte nesses espaços de atendimento, porque quando as pessoas estão preocupadas, estão em desespero, vamos dizer assim, e elas, qualquer sintoma, elas estão procurando as unidades de saúde e os espaços, e isso gera aglomeração se não tiver os profissionais suficientes para atenderem essas pessoas. Outra preocupação do Conselho é o número de profissionais atuando na linha de frente, que cresce de forma inversamente proporcional ao aumento do número de casos. Está havendo a diminuição do número de profissionais, a gente escutou do próprio secretário de saúde que 15% dos profissionais estão contaminados, estão afastados, e isso imagina, num número grande de profissionais da área da saúde que a gente tem em Criciúma, imagina a quantidade que é isso, esses trabalhadores afastados e a dificuldade que gera. Antes mesmo da Covid, a gente já vinha discutindo a falta de profissionais nas unidades que estavam faltando. Com 15% a menos, sem contratação, isso causa um caos na saúde pública. E as pessoas procurando, no momento de Covid, gerando aglomeração. A falta de profissionais para o trabalho de higienização também levanta um alerta. Não houve a contratação das higienizadoras, que estava faltando, isso está com um déficit muito grande das higienizadoras. Os espaços estão com problema, porque cada usuário que entra tem que fazer a higienização para garantir a segurança do usuário, a segurança do médico, a segurança do enfermeiro e dos profissionais de saúde, todos que estão ali dentro. Isso não tem
não tem sido feito, né? A gente tem um exemplo que é o próprio centro de especialidades, que a gente sabe que está sem higienizadora, né? E outros espaços também. Todas as denúncias e as percepções do Conselho em relação ao trabalho das equipes de saúde serão encaminhadas ao Ministério Público. A gente entende que isso deva ser informado ao Ministério Público, tudo que está acontecendo, a falta de profissional, a falta de higienização, as denúncias que estão vindo, né, o risco que as pessoas estão sendo colocadas, tanto usuário quanto profissionais, né? E a falta a omissão do prefeito em colocar um decreto mais restritivo, né, para que evite o que está acontecendo hoje na cidade. O presidente do Conselho entende ainda que medidas mais restritivas deveriam ser implantadas na cidade. A gente vê dentro dos mercados, vocês devem ver, idosos, né, famílias, e isso não pode acontecer, deve haver uma restrição inclusive no mercado, entra uma pessoa por família, não pode entrar a família toda, casais com um bebê no carrinho, isso não pode acontecer nesse momento, então isso tem que acontecer em todos os espaços, a gente tem que ver que não é só fechar o pequenininho lá, o barzinho ou coisa parecida, mas se o grande está desrespeitando, tem que fechar o grande para dar exemplo e para que isso aconteça, então isso é uma omissão do prefeito e a gente vai estar denunciando tudo isso ao Ministério Público, provavelmente hoje esse documento já esteja no Ministério Público, para que a gente busque junto ao Ministério Público que ele force alguma coisa nesse sentido de restrição ou de uma política mais efetiva no combate ao coronavírus. E ele pede também o apoio da população no cumprimento das medidas para que a demanda não aumente ainda mais. As pessoas tem que respeitar esse momento grave que a gente está passando, crítico, né? Usar máscara, né? Fazer a higienização necessária, evitar ao máximo sair de casa. Você tem que sair de casa, todo cuidado, né? Evitar contatos muito próximos das pessoas, né? E fazendo essas cobranças também, né? Dentro das suas possibilidades, né? Porque ao prefeito, ao secretário de saúde, que façam o seu papel e nos deem, nesse momento, uma política eficiente de combate ao coronavírus, que é um papel do gestor do município. O Tribunal Superior Eleitoral vai implantar uma nova regra para coibir fraudes em participação feminina nas eleições. Os partidos terão de apresentar a autorização por escrito de todas as candidatas, o que não acontecia antes. Caso seja descumprida a cota obrigatória de 30% de candidaturas de mulheres, a Justiça Eleitoral poderá suspender a participação no pleito de todos os candidatos da chapa. Desde 1997, a lei eleitoral brasileira exige que partidos e coligações reservem pelo menos 30% das vagas para candidaturas de mulheres. A partir das últimas eleições, também passou a ser obrigatório destinar 30% dos recursos do fundo partidário às campanhas eleitorais das candidatas. Mas, como no Brasil, o número de aspirantes femininas a cargos políticos ainda é baixo, muitas vezes essas normas são descumpridas pelos partidos políticos por meio das chamadas candidaturas laranja. Ou seja, as mulheres são cadastradas somente para cumprir a exigência das cotas. Na tentativa de coibir esse tipo de fraude, o Tribunal Superior Eleitoral vai implantar uma resolução que permite a suspensão de candidatos a vereador caso não seja cumprida a cota obrigatória de candidaturas femininas nas eleições municipais em novembro deste ano. Essa vai ser a primeira vez que a regra é aplicada. A decisão estabelece que partidos devem apresentar com antecedência uma autorização escrita de todas as candidatas que concorrem ao pleito, a fim de provarem que estão, de fato, preenchendo os 30% das vagas destinadas a elas. Em caso de descumprimento, o TSE poderá conceder permissão ao juiz para derrubar
toda a lista de candidatos a vereadores da legenda antes mesmo da votação. De acordo com a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, na última eleição municipal, os partidos não apresentaram autorização escrita de todos os candidatos. O material usado para comprovação foram fotos retiradas de redes sociais enviadas ao TSE sem o consentimento das mulheres. Se o juiz eleitoral notar falta de documentos e verificar que a candidatura foi registrada sem anuência da candidata, pode requisitar diligências para conferir se ela está ocorrendo mesmo ou se há alguma fraude. Os pedidos de providência devem começar a ser encaminhados a partir de 26 de setembro, quando acaba o prazo para os partidos enviarem a relação de candidatos. Se antes de 15 de novembro ficar comprovado que há fraude, toda a chapa pode cair. Os promotores que atuam no combate às fraudes vão enviar aos diretórios municipais dos partidos orientações para que se respeite a cota de 30% com a respectiva alocação também do tempo de televisão. A seguir, autoridades discutem a finalização da pavimentação asfáltica da SC 442. Autoridades de toda a região debateram a possibilidade da finalização da pavimentação asfáltica da SC 442. A rodovia liga Cocal do Sul a Morro da Fumaça. Uma obra que deve impactar o desenvolvimento de 2 municípios da região carbonífera. A SC 442, que liga Cocal do Sul e Morro da Fumaça, já passou por intervenções, mas que ainda não foram finalizadas. O assunto pautou uma reunião na tarde desta segunda-feira. O deputado estadual Rodrigo Minotto esteve reunido com os prefeitos de Cocal do Sul e Morro da Fumaça, Ademir Maganin e Noi Coral, e representantes da empresa Eliane Revestimentos Cerâmicos, para tratar dos trabalhos. Depois de assegurar, junto ao governo do estado, os recursos para a pavimentação da rodovia Jacob Westrup, Minotto entende que o foco, a partir de agora, deve ser a conclusão desta obra. Eu estou aqui em Cocal do Sul hoje, conversando com as lideranças do município, tanto com o prefeito de Cocal, o prefeito de Morro da Fumaça, junto com representantes da empresa Eliane, para que a gente possa abraçar essa causa agora de uma forma mais ostensiva, com a finalidade de que a gente possa, junto ao governo do estado, fazer essa interlocução para que seja feita essa pavimentação que muitos e muitos anos vem sido discutido, mas nesse momento é um momento importante para que a gente possa levar essa demanda junto ao governo e poder resolver essa situação da melhor forma e da mais celeridade possível. O encontro foi uma iniciativa do próprio deputado, que busca agora intermediar as conversas entre os municípios e o governo do estado para que a rodovia seja finalizada o quanto antes. Está faltando as condições para que o estado execute essa obra. Eu vim aqui me inteirar do assunto primeiro com os municípios, saber o que tem sido feito até o presente momento, e nessa semana ainda vou conversar com o secretário de Estado da Infraestrutura para entender como é que está o projeto desta obra, como é que está o cronograma, se há possibilidade ou não de fazermos essa obra ainda no decorrer desse ano de 2020 e passar essas informações aqui para a comunidade, para o município de Cocal do Sul e Morro da Fumaça e me colocar à disposição como um parceiro, como um amigo e um deputado que quer ajudar. O deputado lembrou do trabalho incessante para que a Jacob Westrup, em Forquilinha, saísse do papel. A assinatura do convênio que vai possibilitar os trabalhos foi feita na última semana e ele diz estar confiante também em uma solução agora para a 442. Eu estou otimista, nós tínhamos um foco na Jacob Westrup, o governador semana passada concluiu todo o processo administrativo, já fez repasse de recursos para o município de Forquilinha e Maracajá, uma obra de mais de 30 anos de reivindicação, e nós conseguimos concluir esse trabalho. Agora vou me focar aqui
nesta rodovia, na SC 442, para que a gente possa juntos com a administração. Por isso, como você bem falou, eu vou me inteirar dessa situação, o que a Eliane vai dar de participação, qual é a contrapartida do município ou da própria empresa, para levar ao conhecimento do governo essa situação e tentar solucionar de uma forma célere, de uma forma que traga o resultado efetivo para a população. E mesmo em meio a uma pandemia, ele acredita que os trabalhos não devem ser prejudicados. O governo tem tido muita sensibilidade com o nosso sul do estado. Assim foi com a Jacob Westrup, foi com a rodovia Jorge Lacerda, agora estamos finalizando a questão do Centro de Inovação de Criciúma. A ponte, a quarta ponte do Rio Araranguá, um investimento superior a 15 milhões de reais, ou seja, são vários investimentos que estão sendo programados para o sul do estado. E nós não queremos deixar esse investimento de fora. Por isso que o nosso propósito é fazer essa articulação, fazer essa conversa, para que no futuro próximo a gente possa ter algum resultado. As inscrições para o FIES, que é o Fundo de Investimento Estudantil, estão abertas para o segundo semestre deste ano, 2020. Confira. Começa hoje e segue até sexta-feira no site do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, as inscrições no processo seletivo para o segundo semestre de 2020. O resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Segundo o Ministério da Educação, o período para a complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será de 4 a 6 de agosto. As inscrições no programa, que começariam na semana passada, foram adiadas depois que o MEC identificou inconsistências no processamento da distribuição das vagas ofertadas por cada instituição de ensino superior. Podem se inscrever na seleção do FIES os candidatos que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010 e que tenham alcançado nota média nas provas igual ou superior a 450 pontos. O interessado não pode ter zerado a redação e deve ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. O FIES é um programa do Ministério da Educação que concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos em instituições de educação superior particulares. Estão aumentando de forma muito preocupante os números relacionados à Covid-19 na região da ANREC. Confira. O número de casos de coronavírus segue crescendo na região. Só nesta segunda-feira, a ANREC, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera, registrou 225 novos casos e 5 mortes. O último boletim epidemiológico, divulgado ainda na noite de segunda-feira, aponta para 4.377 registros e 2.301 recuperações na região. Nas últimas 24 horas, foram 2 mortes em Criciúma, uma em Cocal do Sul, uma em Nova Veneza e outra em Içara. Além disso, foi confirmado teste positivo para uma paciente falecida no dia 24 de julho em Criciúma. Com isso, a ANREC chega a 60 óbitos por Covid-19. Criciúma ainda é o município mais afetado pela doença na região, com 2.295 registros, 980 recuperações e 27 mortes. Em seguida vem Forquilinha e Içara, os 2 municípios com mais de 300 casos já registrados de coronavírus. E nessa terça-feira, após a emissão do último boletim, mais 2 mortes foram registradas. Conforme a Vigilância Epidemiológica de Criciúma, a primeira morte trata-se de um homem de 65 anos, morador de outro município, mas que estava internado na unidade de terapia intensiva, UTI, em Criciúma, desde o dia 14 de julho. Ele tinha histórico de comorbidades. E o segundo registro é de uma mulher de 65 anos, também residente de outro município, que estava internada na UTI desde o dia 23 de julho. Os profissionais da saúde estão na linha de frente na luta contra o novo coronavírus e seu papel é fundamental para salvar vidas. Mas a missão de alguns destes profissionais vai além. Médicos estão se voluntariando para receber os testes das vacinas desenvolvidas contra a Covid-19.
Mônica Levi decidiu dar sua contribuição à ciência na luta contra a pandemia que parou o mundo. A médica é voluntária em São Paulo de um dos programas mais avançados de vacina contra o novo coronavírus. A profissional da saúde é uma das 5.000 cobaias que participam no Brasil dos testes de fase 3 da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford junto com a farmacêutica britânica AstraZeneca. Esta é a última etapa antes da homologação. Senti dor de cabeça por 1 dia e meio, mais ou menos. Às vezes um mal-estar meio inespecífico, um pouquinho de calafrio. Não tive febre, mas eu estava tomando Tilenol nessa dose bem alta, né? Que é 1 grama de 6 em 6 horas. Acho que ele impediu que eu tivesse a febre. Os voluntários são recrutados principalmente entre os profissionais que estão mais expostos ao vírus. Metade deles recebe a vacina e o restante um placebo. Durante 1 ano, todos farão consultas médicas e exames de sangue regulares. O Brasil, segundo país no mundo com mais casos e que ainda não controlou a pandemia, é ideal para a realização dos testes. Por que o Brasil? Porque você tem um número muito grande de pessoas adoecendo, você tem uma população heterogênea em termos de faixa etária, em termos de situação de diversidade, vários estados com acometimento da doença com momentos diferentes. O Brasil também foi o primeiro país a iniciar os testes da fase 3 da vacina chinesa Coronavac do laboratório Sinovac Biotech. Os especialistas trabalham duro nessa corrida científica e comercial para impedir a disseminação da Covid-19. O vírus já infectou mais de 16 milhões de pessoas em todo o mundo, cerca de 2,5 milhões apenas no Brasil. A seguir, chegada do novo coronavírus no Brasil fez adiar a tramitação de pautas que não tinham relação com a pandemia. Um exemplo delas são as propostas relacionadas à família, mulher e à criminalização do aborto. A chegada do coronavírus no Brasil fez adiar a tramitação de pautas que não tinham relação com a pandemia. Um exemplo delas são as propostas relacionadas à família, mulher e à criminalização do aborto. De acordo com uma pesquisa realizada em 26 estados, mais o Distrito Federal, 75% da população é contra a legalização do aborto em qualquer situação. Em função disso, alguns parlamentares defendem que matérias como esta não devem ser deixadas de lado, também por se tratar da preservação da vida. A pesquisa mais recente sobre o tema mostra que a maior parte da população é contrária à legalização do aborto. Os dados foram coletados em 26 estados, no Distrito Federal e em 162 municípios brasileiros e tinha como objetivo descobrir quantos habitantes conhecem pessoas que já fizeram aborto e quantos são a favor da legalização da prática em qualquer situação. De acordo com a pesquisa, cerca de 61,7% dos entrevistados não conhecem ninguém que tenha feito aborto. 35,5% conhecem e 2,8% não quiseram responder. Quanto à legalização do aborto em qualquer situação, cerca de 75,4% dos entrevistados são contra, 18,8% são a favor e 5,8% não quiseram responder. O aborto no Brasil é crime previsto no Código Penal. O artigo 128 traz exceções. Em caso de estupro, nos casos de indicação médica, quando a gravidez traz risco à saúde da mulher e quando o feto é anencéfalo e não tem condições de sobreviver.
No Congresso Nacional, há diversos projetos que tratam favorável e contrariamente ao assunto. O deputado Eli Borges, do Solidariedade, é um dos principais nomes que defende pautas conservadoras de apoio à família na Câmara. Ele se diz um lutador pela preservação da vida, sendo contrário a matérias que visem tornar legal a prática abortiva. A minha caminhada, além de outras matérias que defendo, como a não carga tributária, etc., a diminuição da carga tributária, eu tenho as pautas ligadas à fé, que é a defesa da família, no aspecto biológico, no aspecto da criação, como está na Bíblia, a pauta da vida, que é a pauta anti-aborto, e a pauta de defesa da escola, como local de formatação do caráter e da liberdade religiosa. São bandeiras ligadas à fé, que eu tenho caminhado de maneira muito determinada no sentido de que possamos prevalecer na Câmara Federal. O parlamentar, que também é pastor, afirma que é preciso estar atento a iniciativas de partidos favoráveis ao aborto que tentam aprovar matérias que abordam o tema de forma velada. Em junho, Eli Borges conseguiu ter sucesso ao liderar uma mobilização para barrar a votação do projeto de lei 1444, que poderia autorizar a realização de atendimentos que visam o aborto enquanto durar o estado de calamidade pública por conta do novo coronavírus. Integrantes da Frente Parlamentar Evangélica, a qual o deputado é integrante, chama esses e outros projetos ligados ao tema de pacotão do abortoduto. É mais ou menos assim. Um quebra-cabeça onde em cada projeto tem um pedaço dele. Me lembro bem que, comentando os três, porque eu tenho que comentar ambos, de forma conjunta, havia, por exemplo, a saúde sexual e reprodutiva das mulheres e meninas, havia a ausência da necessidade do boletim de ocorrência, havia centros de atendimento onde a própria família de alguma vítima que clamasse por algum apoio não teria acesso, pelo menos no primeiro momento, e inclusive esses locais que chamam de rede de proteção estariam ali funcionários descaracterizados, e essas pessoas também seriam conduzidas em veículos descaracterizados, de tal maneira que quando você pega tudo isso, você percebe que só faltou a expressão alguém ir para um local que ninguém saberia aonde, sem boletim de ocorrência, e ali poderia ser praticado o aborto, como já tem havido denúncias. Segundo Eli Borges, o Congresso vive um bom momento para a aprovação de pautas que atendam aos anseios da população, no que tange principalmente a liberdade religiosa e a defesa da família nos moldes da biologia, assim que forem concluídas as votações de projetos relativos ao combate à pandemia. Mas, para ele, é preciso que as discussões ocorram no Legislativo, de preferência sem a interferência do Supremo Tribunal Federal. São matérias, por exemplo, aborto. O Supremo não tem que dar nenhum pitaco no sentido de criar jurisprudência nesse sentido. Quem tem que fazer o projeto de maneira explicitada é o Poder Legislativo, e já tem propostas nesse sentido, bem como nos outros assuntos que já mencionei, com relação à ideologia de gênero e etc. Então, este papel é do Poder Legislativo. Nós estamos num bom tempo. Que bom tempo é esse? O bom tempo que temos a maior bancada evangélica da história do Brasil, que temos um presidente do nosso lado, e é hora de aproveitarmos para legislarmos de maneira bem clara, cristalizada, acerca desses assuntos, não abrindo nenhuma brecha para o Supremo, e aí sim é a nossa grande conquista como deputados federais. Agora vamos falar de esporte. O jogador Victor Guilherme, lateral direito do Criciúma, está ansioso e espera que na quinta-feira, depois de amanhã, o Tigre possa finalmente decidir com o Marcílio Dias de Itajaí quem vai para a semifinal do Campeonato Catarinense. Os jogadores do Criciúma queriam mesmo estar 100% focados no jogo de quinta contra o Marcílio Dias. A partida, que é válida pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, irá definir um dos semifinalistas da competição.
porém o duelo já foi cancelado 2 vezes. O governo do estado se atrapalha nas decisões tomadas e a incerteza que a partida vai de fato acontecer está, sim, incomodando. Eu acho que nós jogadores, acho que a gente fica meio ansioso para chegar o dia, porque a gente não sabe se a gente vai poder jogar, se a gente vai chegar lá e vai poder jogar, ou se vai acontecer igual da última vez que a gente foi lá e teve que voltar. Mas a gente está bem focado aqui no nosso treinamento. Eu acho que o professor está passando muito sobre o time deles, então acho que o time está bem focado para chegar lá e fazer um bom jogo, se caso tenha o jogo mesmo. O cenário sem precedentes exige que o atleta, que outrora só pensava no jogo, tenha que se preocupar com muito mais detalhes. Eu acho que a gente procura se cuidar da melhor forma possível, né? Porque a gente também tem família, tem esposa, tem criança em casa, tem aqui os companheiros de clube, que acho que ninguém quer pegar essa doença aí. E mesmo se pegar, a gente já sabe que a gente tem que ficar afastado, então a gente tem que procurar ao máximo se cuidar, dentro e fora do campo. Assim, sobre o jogo, se ele realmente acontecer, Vitor Guilherme, lateral direito carvoeiro, não está esperando o moleza não. Até porque o confronto contra o Marcílio Dias vale vaga na semifinal do Catarinense. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, eu acho que até pelo fato dele estar jogando lá, mas eu acho que não muda, porque eu acho que com o campo neutro não tem torcida, eu acho que o nosso time está bem focado para chegar lá e fazer bons jogos, esse bom jogo que vai acontecer lá, e a gente espera sair com a vitória. E para tão sonhada vitória ocorrer, Vitor sabe bem o que ele poderá fazer para contribuir com o sucesso do time. Eu acho que procurar ter mais regularidade nos jogos, eu acho que procurar fazer mais bons jogos, procurar se manter mais focado no que a gente tem que fazer ali, atacar mais, eu acho que é isso. Então, se é para vencer, que o Tigre seja ousado no ataque, certo, Vitor? Sim, às vezes eu prefiro jogar mais avançado, eu acho que sempre tive muitos bons jogos jogando mais avançado, chegando, finalizando, fazendo até próprio gol, muitos gols ano passado que eu fiz. Eu acho que tá faltando um pouco mais de chegar na frente e jogar um pouquinho mais avançado. Mas não pode esquecer dos detalhes, até porque se o jogo empatar, a decisão será nos pênaltis. Sim, a gente tem batido vários pênaltis, eu acho que cada treinamento tá fazendo no finalzinho, a gente tá cada um batendo 2 pênaltis ali para chegar bem. Se tiver, a gente não quer que chegue aos pênaltis, mas se tiver a gente vai estar bem concentrado para poder fazer ali esses pênaltis. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.